Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa tarde, Magé, boa tarde, magéense. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Magé, ao lado do ilustríssimo Dr. Edson Freitas, que se encontra aqui também nesse plenário, numa ocasião muito especial para a cidade. Quem vai explicar a passagem dessa ocasião especial é o próprio Dr. Edson aqui, que se encontra presidente da UAB Magé Guapimirim, da 22ª subseção aqui da região. Dr. Edson Freitas, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo a essa Casa de Leis aqui do município e gostaríamos de saber do senhor o seguinte: a gente conhece a importância dessa homenagem que é feita hoje aqui, quando o município, algumas autoridades aqui do próprio Poder Legislativo vão agraciar esses representantes aqui do tribunal através de um título de cidadão magéense. Mas gostaríamos que o senhor falasse aí para a nossa população de que forma será feito isso e o objetivo que vocês fazem essa homenagem a essas autoridades. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Toninho, todos os telespectadores. Primeiramente dizendo que Magé se sente muito orgulhoso. A nossa cidade hoje está realmente em festa, porque estaremos homenageando 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Suas Excelências Alexandre Agra Belmonte e Aloysio Veiga, e também o presidente do TRT, Dr. Drummond. Essa homenagem, esta honraria, ela é concedida àquelas pessoas que de alguma forma contribuíram, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento da cidade. E Magé hoje se sente muito feliz em estar homenageando essas pessoas que de alguma forma vêm contribuindo para a nossa cidade. E é isso que nós estamos aqui fazendo na tarde de hoje, participar deste belíssimo evento em homenagem a essas autoridades que com certeza levará o nome da nossa cidade a todos os cantos e recantos do Brasil, haja vista que os 2 ministros ficam em Brasília e, obviamente, o presidente do TRT aqui no Rio de Janeiro. Fazendo aí uma breve observação, o doutor Edson Freitas acaba recentemente de ser eleito aqui presidente da ordem local. E, doutor Edson, a OAB precisava de uma representatividade dessa, do seu nível, da expectativa que nós tínhamos da inserção da OAB nos problemas da cidade, e isso vem sendo feito. A gente não quer aqui, com isso, desmerecer o ex-presidente, Dr. Sérgio, no qual a gente tem muita estima, mas o senhor vem dando um ritmo novo à OAB dentro do município. É assim que o senhor sente também? Bem, meu querido Toninho, na realidade nós temos uma continuidade de trabalho. Há de se reconhecer o trabalho daqueles que me antecederam na 22ª subseção, na pessoa do Dr. Adejair, Dr. Moreira, Dr. Laeste Júnior, Norberto, Dr. Roberto e ultimamente Dr. Serginho. Cada um tem uma característica de trabalho, nós temos a nossa, mas o legado que deixaram para o meu mandato foi um legado muito importante. E nós estamos apenas dando continuidade a esse trabalho. E hoje Magé, em especial a nossa subseção, está muito voltada às questões municipais. E gostaria de citar aqui, Toninho, a questão do CTR, que vem se tentando criar esse CTR aqui no nosso município. É claro que existe uma lei que obriga todos os municípios a terem o seu centro de tratamento de resíduos, mas nós não podemos deixar que o empresariado, obviamente com o seu olhar todo especial, qual seja de obter lucro, possa construir um CTR em cima de um aquífero, ou seja, logo na entrada de Mauá existe um aquífero, existem animais em extinção e a OAB está de alguma forma contribuindo para que isso não venha a ocorrer, pois sabemos que o futuro, o petróleo, ou seja, petróleo, não somente petróleo, mas a riqueza do mundo será a água, e nós não podemos deixar que as nossas águas possam ser contaminadas por qualquer tipo de lixo. E é essa também uma das batalhas da OAB, uma das lutas da OAB em lutar, em contribuir para que a cidadania possa prevalecer sobre o interesse
particular, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. E essa é a nossa luta, é essa a luta dos ex-presidentes, essa é a luta da nossa diretoria também. Doutor Edson, nós da sociedade civil ficamos muito gratos também por essa participação mais contundente da OAB ao lado da sociedade magiense, nacional do modo geral, sabedores de que a importância de vocês nessas lutas, nas decisões políticas, sejam elas da nação, sejam elas distritais ou municipais, fazem a diferença na hora de serem colocadas de uma certa forma em termos de decisões a serem tomadas. E a gente espera que vocês da OAB estejam sempre junto da sociedade, fazendo com que os interesses dessas possam ser realmente valorizados e entendidos pela sociedade do modo geral. Bem, Toninho, a OAB sempre esteve em todos os momentos mais importantes do país, na questão da redemocratização do nosso país, e a OAB é responsável também pela questão da cidadania. E nós não podemos ficar em separado, ficar longe de todos os fatos que acontecem na nossa cidade. Por isso, nós estamos acompanhando de perto todos os movimentos desse município. Tudo aquilo que está acontecendo no nosso município, nós temos as informações, nós estamos procurando estar atualizados, porque Magé não pode perder mais nada. Magé precisa ganhar. É só lembrar, Toninho, também para os seus telespectadores, a importância histórica da nossa cidade. Na realidade, o desenvolvimento do Brasil começou por Magé. Somos o 5º município da história desse país e, infelizmente, estamos na situação que estamos. E, com isso, gostaria de conclamar toda a sociedade magiense a participar, a não se omitir nas questões pertinentes à nossa cidade. Precisamos lutar, sim, lutar para que possamos ter um Magé melhor, para que possamos resgatar o nome da nossa cidade, para que possamos resgatar o amor próprio e essa cidadania desse povo muito bom e que merece coisas melhores. É essa a intenção da OAB, de colaborar sempre. Estaremos sempre à disposição, estaremos sempre voltados para essas questões do nosso município. Muito obrigado, doutor Edson. Foram reflexões aqui, então, do nosso presidente da Ordem dos Advogados do município de Magé, Guapimirim, no qual a gente agradece a oportunidade dessa entrevista e desejando, presidente Edson Freitas, que o senhor tenha êxito frente a essa tão importante representatividade que é da Ordem dos Advogados do Brasil. Toninho, eu agradeço a gentileza das palavras. Gostaria também aqui, Toninho, de mencionar o papel do presidente desta casa, que entendeu prontamente o pedido que foi apresentado à Câmara Municipal, no sentido de atender esse nosso pleito. Fica aqui o meu abraço a toda a população magiense, o meu abraço especial ao presidente dessa casa, o vereador Rafael Tubarão. Muito obrigado, doutor Edson Freitas. A gente vai continuar aqui no plenário dessa Câmara, aqui, mostrando tudo para vocês. E vocês já sabem, a TV Legislativa do município de Magé, acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da política do nosso município. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. A gente vai aproveitar o ensejo aqui já desse encontro, cumprimentando o prefeito Nestor Vidal. Prefeito Nestor Vidal, uma boa tarde. Mais um momento importante que vive a cidade aqui, reunindo todas essas autoridades aqui, ministro do Poder Judiciário. Seu sentimento nesse momento, prefeito? A gente sabe que é um momento importante para a cidade, que vive a cidade, e nesses momentos a gente tem sempre feito esse pontuamento aqui, o senhor está presente prestigiando. A gente parabeniza a todos os agraciados e principalmente a Câmara, através dos seus vereadores, que tiveram a sensibilidade de homenagear as pessoas que vão em busca do direito, da justiça. E isso é muito importante para Magé, que vive um momento hoje da legalidade. Então eu não poderia deixar de vir aqui parabenizar novamente a Câmara e estar do lado desses parceiros que desejam uma Magé diferente. Fico muito feliz de estar nessa casa, nesse momento de homenagear a justiça. Muito obrigado, prefeito Nestor Vidal. Tá aí então, gente, prefeito prestigiando, a gente sabe da frequência dele na hora de estar presente a esses atos solenes. Aqui com a gente também o presidente da Câmara Municipal, Rafael,
de Souza, que a gente cumprimenta com uma boa tarde. Presidente, o senhor aqui mais uma vez abre as portas do Poder Legislativo local, fazendo então esse convite importante e essa realização desse evento em função dessas autoridades que muito colaboraram com o município. Dr. Edson Freitas, presidente da OAB aqui, da jurisdição, fica feliz também e conta, sem dúvida nenhuma, com a parceria dessa casa no agraciamento, então, desse título cidadão que vocês concedem a essas autoridades. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, povo magense. É uma felicidade diferente para a gente, nosso município, estar recebendo as autoridades, os ministros, os juízes, os desembargadores, o presidente da OAB, o prefeito. Eu acho que é um novo momento que o nosso município vive, uma nova situação da gente estar de portas abertas, não só para o povo magense, como a Câmara passou a ficar, como também para as autoridades que estão vindo do nosso município. Acho que é um prazer, uma honra, que eu acho que Magé, me falha a memória, não teve esse acontecimento que está tendo até então. Então é um prazer muito grande, a satisfação minha, pessoal, minha política e do povo magense, das pessoas estarem aqui vendo o povo acolhedor que é a nossa cidade, vendo toda a dificuldade que a gente tem, mesmo sendo uma cidade pobre, uma cidade ordeira, de gente trabalhadora, uma cidade pacífica. Eu acho que isso é importante as pessoas levarem do nosso município, Toninho. Muito obrigado, Rafael Tubarão. Está aqui algumas autoridades também, representantes do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a gente vai fazendo essa constatação aqui, que sem dúvida nenhuma foi importante e é muito importante para a cidadania magense. Prefeito da cidade, juntamente com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, de mão dadas, num só direcionamento, desenvolvimento e ascensão da cidade. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente está mostrando mais para vocês. Bom, nesse minuto aqui no plenário da Câmara Municipal de Magé, a gente tem a grata satisfação de ter a presença aqui do ministro Dr. Aloysio Correia da Veiga e também o desembargador Carlos Alberto de Araújo Drummond, ao lado aqui do presidente da OAB local, Dr. Edson Freitas. A satisfação é muito grande. A gente vai bater um papo aqui e saber também dessa reciprocidade, dessa grata satisfação, ministro, que nós temos aqui em recebê-lo na nossa humilde cidade, esperando que vocês possam sair também aqui agraciados por esse título que muito nos honra que o município conceda a vocês. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande, não é? Estar em Magé, tenho um carinho muito grande pela cidade, porque sou oriundo de Petrópolis, né? Nascido em Petrópolis, que naturalmente esteve vinculada a Magé, que foi a sede do município outrora, né? Até ambas serem elevadas à categoria de cidade, né? Creio que em 1857, mais precisamente. Então nós temos uma afinidade muito grande pela cidade. E para mim, de fato, é uma honra. Eu fico muito feliz de estar, de voltar, de vir aqui e receber da comunidade de Magé, né, da sociedade magéense, o título de cidadão. Para mim será uma história e fará parte dessa minha história, que realmente fico muito feliz de estar podendo participar desse momento. E muito obrigado a todos pela gentileza, não é, pelo carinho e pela honraria. Obrigado. Excelência, nós que verdadeiramente ficamos felizes em sabermos que fizemos uma transição democrática no município e hoje temos a possibilidade de ter pessoas como o senhor, como o desembargador, como o próprio doutor Edson, que fazem por essa cidade aqui um encaminhamento de um desenvolvimento que tanto esperávamos. E a presença de vocês aqui é uma resposta disso, é um reflexo dessa credibilidade que a população depositou nessa nova gestão, nessa abertura democrática que acabamos tendo no nosso município, e vocês, nesse momento, são testemunha disso, motivo pelo qual também muito nos alegra. Aqui do nosso lado também, o desembargador Dr. Drummond. Boa tarde. Estendo para o senhor também essa felicidade da cidadania magiense em tê-los aqui nessa Casa Legislativa, nesse momento em que vocês são homenageados com um título que já temos de nascença, mas que vocês por coração. Uma boa tarde, a palavra é sua. Muito obrigado. Também natural do estado do Rio de Janeiro, natural de Nova Iguaçu, município vizinho. Desde menino frequentei a cidade porque tinha parentes que residiam em Magé. Tenho lembranças já de longa data da cidade. É um orgulho, uma felicidade muito grande ser agraciado com o título de cidadão magéense.
É bom que seja nessa legislatura e nesse momento em que o Dr. Nestor Vidal é o chefe do Poder Executivo, porque o Tribunal Regional do Trabalho tem uma parceria profícua com o município de Magé. Conseguimos já encaminhar, está no TST e, se Deus quiser, conseguiremos que o projeto deslanche a criação da segunda vara da cidade de Magé. Nessa mesma parceria, temos com o prefeito Nestor um compromisso de tentar restaurar a Fundação Histórica de Educação, aquele prédio histórico da Fundação de Educação que existe ao lado da sede da vara. Temos a intenção de, com a parceria que está sendo avaliada, recuperar aquele prédio. E ali gostaríamos de, naquele mesmo local, instalar a segunda vara. Então, o Magé está não apenas no nosso coração, mas nas nossas ações, na ação do Tribunal Regional do Trabalho. E ficamos felizes, muito gratos e honrados com o título de cidadão magiense. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos também, desembargador, e aqui do nosso lado a gente vai bater um papo novamente com o Dr. Edson Freitas. Dr. Edson, como eu lhe falei, a oportunidade em que vivemos, esse momento na cidade é muito importante, é marcante, é simbólica em função do passado recente que vivemos, que não tivemos aqui nenhum mérito de alegrias que vivêssemos, e hoje a gente vê isso aqui transformado. De uma forma geral, a gente entende isso como pleno exercício democrático vivido na cidade através da união do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário aqui com a gente. É esse mesmo o seu sentimento, doutor Edson? Com certeza, Toninho, é esse o nosso sentimento, e a subseção de Magé, a 22ª subseção, se sente muito feliz, principalmente por ter apresentado a proposição para que essas autoridades pudessem então receber o título de cidadão magiense. É com muita alegria que nós o fizemos, porque precisamos entender, toda a sociedade magiense, de que nós estamos juntos, nós precisamos somar forças para o desenvolvimento dessa cidade. E o fato de reconhecer nessas autoridades, através da sua importância, aquilo que poderá colaborar também com o nosso município e principalmente enaltecer todo o trabalho, porque quando nós vemos que o ministro de Petrópolis, o desembargador de Nova Iguaçu, isso engrandece todo o estado do Rio de Janeiro. E penso que eles deveriam ser homenageados por todo o estado do Rio de Janeiro, porque são pessoas que engrandecem não somente as suas cidades, o nosso estado, mas engrandecem o nosso país. A presença do doutor Aloysio aqui na nossa cidade nos engrandece, faz com que nós, povo magiense, possamos ficar cada vez mais orgulhosos. A presença do presidente do TRT, que é a primeira vez também que participa de um evento na Câmara Municipal. Isso nos traz também alegria, porque significa o seguinte: todas as forças do bem voltada para o desenvolvimento dessa cidade. Então essa homenagem é muito merecida a essas autoridades, e eu, em particular, gostaria de agradecer o fato de eles terem atendido prontamente essa nossa proposição, de terem aceito essa honraria aqui da nossa cidade. Porque Magé, excelências, Magé precisa muito do apoio dos senhores, precisa da força de todos para que possamos restabelecer todo o valor histórico e a importância dessa cidade, porque Magé faz parte de um contexto histórico desse país. Aqui começou o desenvolvimento do país e quem sabe nós podemos recomeçar. E é esse o grande objetivo nosso, de estarmos aqui confraternizando com essas autoridades, para que possamos resgatar o valor também da nossa cidade. Então, eu, em particular, gostaria de agradecer também ao presidente dessa Câmara, desta Casa Legislativa, que prontamente aceitou o nosso pedido. Agradecer também a gentileza das autoridades que prontamente receberam, com o coração aberto, essa indicação. Meu muito obrigado, em nome dos colegas advogados aqui da nossa região, nosso muito obrigado pelo pronto atendimento e pela aceitação, porque nós nos orgulhamos em tê-los como cidadão magiense. Doutor Edson, muito obrigado. Vossas Excelências também muito obrigado por conceder essa entrevista à TV Legislativa do município de Magé. E saibam também que o recado para vocês é que a satisfação é recíproca e muito grande estar vivendo esse momento aqui no município. Antônio Alexandre, para o Web Jornal Magé Online, TV Câmara e Rede de TV Web Mais. Sempre juntinho com vocês, noticiando tudo o que acontece na sua cidade.
gostaria de convidar o vereador Silmar Braga para recepcionar o ministro Aloysio Silva Correia da Veiga, para estar participando aqui no plenário na mesa. Ainda o vereador Silmar para recepcionar o ministro Alexandre de Souza Belmonte e o desembargador Carlos Alberto Drummond. Vamos convidar a todos para ficarem de pé para a execução do hino nacional. Gostaríamos também de convidar o doutor Fabrício, procurador desta Casa Legislativa, para compor a mesa. Neste momento, de convidar o presidente da OAB de Magé, Dr. Edson Freitas, para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente desta Casa Legislativa, o vereador Rafael Tubarão. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor prefeito desta cidade,
doutor Nestor Vidal, cumprimentar todos os que serão homenageados na pessoa do ministro Aloysio Silva Correia da Veiga, ministro Alexandre Agra Belmonte e o desembargador-presidente do TRT, doutor Carlos Alberto Araújo Dumont. Cumprimentar também todas as autoridades que fazem presente nesta solenidade, aos excelentíssimos vereadores presentes também, procurador desta casa, aos nobres colegas, minhas senhoras e meus senhores. Primeiramente, gostaria de dizer que este é um momento muito especial, não somente para a entidade OAB, mas principalmente para o nosso município de Magé, que recebe, a partir de então, nos seus quadros, pessoas tão ilustres, pessoas tão importantes. E por que nos seus quadros? Dizer, não aqueles que nasceram, mas aqueles que foram escolhidos para ser cidadão magense. Gostaria de dar as boas-vindas a essas autoridades. Dizer que Magé se orgulha muito em ter pessoas tão importantes que representam tanto, principalmente na questão do poder judiciário desse país, pessoas que podem dizer para todos os locais onde estiverem, eu sou cidadão magense. Vossas Excelências, lá do TST, e o doutor Dumont, aqui no Rio de Janeiro, poderá dizer, eu sou cidadão magense. É isso que nós estamos precisando de divulgar a nossa cidade, de trazer um mérito para quem tem mérito. E essas autoridades, com certeza, que representam o Poder Judiciário de forma tão grandiosa, nos orgulha. Então, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer em especial ao vereador Rafael Tubarão, que aceitou prontamente a proposição feita pela OAB de homenagear essas autoridades tão importantes agora também para a nossa cidade. Sejam bem-vindos e, se assim me permitem, colegas magenses. Muito obrigado. Eu gostaria nesse momento de convidar a nossa amiga, nossa querida vereadora Eliane Sepúlveda, para estar recebendo a nossa ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Maria de Lourdes. Estará fazendo parte da nossa mesa. E gostaríamos também de convidar a nossa secretária de governo, Sônia Stoffel, para também estar aqui fazendo parte. Neste momento eu gostaria de aproveitar esse momento e convidar o ministro Aloysio Silva Correia da Veiga para, antes das homenagens, fazer o uso da palavra. Ministro, com a palavra. Presidente da Câmara, vereadores do município de Magé, o Rafael dos Santos Souza, excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Nestor Vidal, sou presidente da Associação da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Edson Freitas, excelentíssimos senhores vereadores, ministro Alexandre, desembargador Carlos Alberto Dumont, desembargadora Maria de Lourdes Salveiri, meus amigos, né, que estão aqui conosco, juiz Luiz Renato Bueno, juiz Crisafone, juiz Marcelo Antero, doutor Fernando Valentino. Enfim, para mim é um motivo de um momento de grande reflexão daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós passamos, e o momento em que nós somos trazidos para receber uma homenagem tão significativa, tão importante e tão carinhosa para a nossa história, para a nossa vida. O município de Magé tem uma história das mais ricas do cenário brasileiro, desde a colônia, quando nós começamos a existir. Basta ver a igreja Nossa Senhora da Guia, aqui no município, aqui em Mauá,
que data de 1604, e toda essa cultura histórica que tem o município, monumentos que são realmente referências de uma época em que o Brasil começava a se voltar para o mundo. Essa preservação histórica, esse modelo histórico de um município tão rico, é preciso que realmente seja cada vez mais reafirmado, cada vez mais demonstrado para toda a nação brasileira a importância que representou no cenário, inclusive no segundo reinado do Brasil, quando do Cais Paru saía a barca para chegar em Mauá e subir a Serra da Estrela, desbravar um caminho para as Minas Gerais, onde se escoava, onde passava, onde se escoar toda a riqueza brasileira para a Europa. Temos uma história, temos uma cidadania que precisa ser vista, que precisa ser, de fato, representada por toda uma comunidade no sentido de resgatar esses valores. E esses valores resgatados dará para nós a certeza que valeu a pena toda essa construção de um mundo onde a sociedade cada vez quer mais a possibilidade de ter um equilíbrio, uma justiça e uma felicidade enquanto viver. Eu estou aqui realmente com o coração aberto, e hoje passo a ser um cidadão mageense, por adoção. E é essa adoção que, me perdoe, nada contra as homenagens póstumas, mas é muito bom recebê-las em vida. E para mim realmente é um grande importância de estar aqui com meus amigos, com minha mulher, Maria Helena, né? E acompanhando, não é, uma história que, quando nós passávamos e via ali a Santa Danila, e me lembrava que toda vez que eu passava com meus pais aqui, ali onde era a sede da Fazenda Santa Danila, a Fazenda Santa Danila foi do avô da minha mãe, ou seja, do meu bisavô, e onde minha mãe passava as férias aqui, isso no início do século XX. Mas realmente é uma história tão rica, tão importante, tão fraterna, que vale a pena ser vivida. Eu tenho um carinho muito grande de receber essa homenagem e realmente dela ter como parte da minha história, e que seja uma parte muito querida, muito amada, e que possa realmente representar aquilo que de fato sirva como uma trajetória ou como uma referência para a própria vida. Agradeço aos senhores de coração, agradeço ao povo de Magé, agradeço à sociedade essa oportunidade de viver um momento tão distinto, um momento tão importante e um momento feliz. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, ministro, pelo uso da palavra. Eu gostaria também de convidar para o uso da palavra o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor prefeito de Magé, doutor Nestor Vidal, senhor presidente da Câmara, Rafael dos Santos Souza, Rafael Tubarão, presidente da subseção da OAB de Magé, doutor Edson de Freitas, a quem eu já conhecia, meus senhores e senhores vereadores, meus colegas, doutor Aloysio, doutora Luiz Salaberry, doutor Drummond, meus colegas de magistratura, Luiz Renato, meus amigos aqui presentes, minha esposa, enfim, faço essa saudação muito emocionado com essa indicação que realmente me surpreendeu, mas não é novidade para mim. Já estive aqui no município várias vezes, inclusive nesta casa,
que me deu sorte fazendo uma palestra a pedido da Escola Superior da Advocacia. Isso não tem 2 anos, tem menos, tem 1 ano, acho que acredito que 1 ano e meio, se eu não me engano, mas ficou muito marcado na minha memória, porque foi logo em seguida eu ter feito aqui a palestra que eu fui nomeado ministro. Então eu digo que Magé me deu sorte. Já havia estado em Magé em outras oportunidades, a convite da própria, da mesma Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção, em 2 outras oportunidades, e até já me dispus, perante o atual presidente, a aqui retornar sempre que foi preciso. Ou seja, já vim a Magé antes e vou continuar vindo a Magé depois, independente do título que muito me sensibilizou. E me sensibiliza também o fato de Magé ser a terra de Garrincha, do Botafogo do meu coração. Esse ídolo que foi muito maior do que Pelé, muito maior do que Messi, muito maior do que Neymar, e que não teve até hoje o devido reconhecimento, né? Ele sozinho ganhou uma Copa, substituindo a ele e a Pelé. Então eu fico realmente emocionado de estar aqui presente em Magé. E muito passaram por Magé, e fica sempre na minha lembrança de infância, porque no tempo que não tinha as barcas, o caminho alternativo era justamente por essa estrada, né? Então nós tínhamos que pegar a 040 para Petrópolis, depois da estrada de Teresópolis, finalmente entrar nessa estrada para poder ir a Cabo Frio, que era a única forma de atingir a região dos lagos sem ser pelas barcas. E eu gostava muito dessa estrada, né? Até preferia ela do que as barcas. E sempre passava por aqui, sempre passava por Magé. Então Magé está dentro da minha lembrança, das minhas lembranças de infância. Cidadão magense. E é com imensa felicidade que me sinto recebido, então, como cidadão de Magé e na presença dos meus mais caros amigos aqui presentes. Magé, como já ressaltou o ministro Aloysio, eu não tenho muito mais o que falar a respeito, foi fundada em 1566 por colonos portugueses, possuía um dos principais portos da região. E também Magé já se distinguiu no cenário nacional por ter tido das maiores fábricas de tecido das Américas, né? Eu, quando era juiz, aqui no Rio de Janeiro, numa determinada oportunidade, eu precisei vir aqui para requisitei um carro do tribunal para fazer uma inspeção judicial. Era um caso muito interessante, que eu não vou agora declinar, porque não é o momento oportuno, mas eu precisei vir como juiz para fazer uma inspeção judicial no local e constatar um determinado problema relacionado a um trabalhador, e fiquei muito impressionado com a fábrica, embora ela não estivesse na plenitude da sua produção. Eu fiquei muito impressionado com a fábrica, com as instalações. Lamento ela ter acabado, mas eu tenho certeza que, assim como aconteceu com os estaleiros, nós teremos de novo não apenas essa fábrica de tecido, mas outras atividades correlatas aqui em Magé. Agradeço então novamente ao presidente da Câmara, o Dr. Rafael, aos vereadores que aprovaram o título que me foi concedido. Agradeço a presença do senhor prefeito, também do representante da OAB, meus amigos,
e tenham certeza, eu me sinto absolutamente sensibilizado, é uma homenagem que eu não vou esquecer jamais. Muitíssimo obrigado. Gostaríamos também de convidar para o uso da palavra o desembargador Carlos Alberto Drummond. Caro vereador Rafael dos Santos Souza, seu nome cumprimento os demais vereadores, integrantes da Casa, servidores do Poder Legislativo, caro Nestor Vidal, prefeito desta cidade, representantes do Poder Executivo, na sua pessoa cumprimento todos os integrantes, servidores do Poder Executivo, doutor, desculpe, Edson de Freitas, o sobrenome me fugiu, presidente da Associação da OAB, Magé e Guapinei, né? Na sua pessoa cumprimento os advogados presentes, com muita alegria, meus colegas ministros, Aloysio Silva e Alexandre Agra, não se mencionou, além para nós uma honra, ministros egressos da primeira região, nossos colegas de tribunal que para honra e glória nossa estão hoje no TST, fazendo justiça para todo esse país. Minha cara desembargadora Maria de Luz Salmeir, minha colega de administração do biênio passado, felicidades dela aqui, e ainda temos colegas do tribunal, o desembargador Marcelo Antero, os juízes Renato Bueno, José Roberto Fragali, além de Fernando Clementino e servidores que trabalharam aqui em Magé, trabalharam conosco no passado. Eu os cumprimento a todos, senhoras e senhores. Ministros Aloysio e Alexandre quase esgotaram a minha fala, mas não seria possível que a história de Magé é tão rica, que não dá para apenas nós três falarmos dela. Eu olhava de lá e via os olhos do prefeito brilhando, porque já tivemos oportunidade de conversar em outras ocasiões e sei que ele, como eu, é um homem preocupado com a preservação da memória, o resgate da memória tão importante para todos nós. Conversando também com o doutor Edson, eu ouvindo ali, percebi que é a mesma coisa. Tenho certeza que os vereadores dessa casa têm também esta preocupação, é uma preocupação nacional. Lembrei ouvindo dos ministros do Barão de Mauá, um homem injustiçado por problemas do império, mas que construiu a primeira estrada de ferro, que infelizmente está abandonada ali. E que nós todos deveríamos, numa luta bastante engajada, tentar recuperar. Desde lá do Porto da Arquia de Pacobaíba, isso, até a Serra da Estrela, lá na cidade tão bonita do ministro Aloysio. Magé esteve não apenas como de passagem no meu coração, mas brinquei muito de pé descalço naquela praça ali perto do Palácio Zé Lichenda. Tios meus moravam nesta cidade e eu de pé descalço brincava, ia tomar banho lá na Praia do Anil, ia de caminhão, na carroceria de caminhão. Os jovens hoje não sabem que nós passeávamos na carroceria de caminhão, de lá para a Praia do Anil. Então, naquela época, jamais cogitei, podia imaginar que um dia seria agraciado com esse título. Mas Magé está no meu coração há mais tempo do que se pode imaginar, e agora vai estar mais ainda, como disse o ministro Aloysio, por adoção. Essa é a verdadeira... essa é a opção de quem assim o quer ser. Não nascemos em Magé, embora é natural de Nova Iguaçu, estivesse aqui bem ao lado, mas hoje, de coração, eu sou cidadão magiense com muita honra, muita alegria. Agradeço aos vereadores, agradeço a presença do querido prefeito Nestor Vidal, agradeço à sociedade magiense, à municipalidade
E de público quero dizer ao prefeito Nestor Vidal, como disse há pouco ele lá no gabinete, que uma parceria que nós já estamos tentando levar adiante há algum tempo, se Deus quiser, vai resultar na recuperação daquele prédio do Centro Educacional e Cultural do município de Magé. O Tribunal Regional da Primeira Região tem esse compromisso, espero conseguir. O desembargador Sarandeiro ainda era presidente quando nós começamos a tentar fazer isso. Se Deus quiser, agora eu tenho mais um motivo para tentar recuperar o Centro Cultural. Isso dá uma alegria muito grande. Muito obrigado. Neste momento eu gostaria de convidar o vereador Carlinhos da Ambulância para compor a mesa e convidar o vereador Rafael Santos de Souza para o início da entrega das homenagens. Inicialmente eu gostaria de chamar o desembargador Carlos Alberto de Araújo Drummond para receber o título de cidadão magiense. Gostaríamos, neste momento, convidar o ministro Aloysio Silva Correia da Veiga para receber das mãos do presidente desta casa o título de cidadão honorário magiense. E por último, gostaríamos de convidar o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte para também receber das mãos do presidente desta casa o título de cidadão magiense honorário. Eu gostaria de pedir ao vereador Carlinhos que continuasse enquanto o presidente desta casa estará subindo a tribuna para o uso da palavra. Com a palavra, o presidente Rafael Santos de Souza. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos meus colegas vereadores, Leandro Rodrigues, Mila Morim, Joelso, Silmar, Rogério do Vai, Joãozinho da Serrana, Diarone, Carlinhos, nosso prefeito, cumprimentar o senhor com compromisso, também o executivo, presidente da OAB, todos os advogados dessa casa, o Edinho. Quero agradecer o carinho, fiquei até um pouco emocionado, dos ministros que tem pela nossa cidade de Magé. Nosso ministro Aloysio Correia, a ministra Alexandre, o desembargador Carlos Alberto. É uma honra para a gente, como cidadão magiense, para a gente, como presidente dessa casa, receber pessoas tão ilustres aqui, prestigiando. E quando o Edinho veio conversar comigo a respeito das pessoas que a gente ia agraciar, ele me contou um pouco da história, mas não sabia do vínculo tão grande que vocês têm com o município de Magé, o município, como aqui a gente falou, da estrada de ferro, a primeira estrada de ferro do Brasil, de tantas igrejas, do Poço Bento, do Mané Garrincha, essa história que a gente vem tendo esse tempo todo, e a paciência que vocês têm, as pessoas de fora do nosso município, quando vocês eram, hoje vocês são cidadãos magienses, e a gente vê no olhar de vocês o carinho de ser cidadão magiense, realmente elevando a importância do título de cidadão magiense. Essa cidade, com tanta história, com tantas cachoeiras naturais, com praias
que a gente tinha maravilhosa, hoje, infelizmente, poluída pela Baía de Guanabara, mas pessoas de bem, pessoas singelas, pessoas trabalhadeiras, ordeiras, e infelizmente a gente muitas das vezes fala do passado. E a gente, como político aqui, eu tenho um sonho como vereador, como político, de futuramente vir outras pessoas sendo homenageadas nessa casa, 10, 20, 30 anos, vir pessoas para cá homenageando e falando algo que nós fizemos pelo nosso município, a gente deixar a história e também ter a qualidade no nosso município. Quero ver a gente sonhando, que as coisas acontecendo no nosso município, as coisas criando, acontecendo e fazendo parte da sociedade magense, da gente deixar Magé melhor, com mais oportunidade para nossos filhos, uma oportunidade que nós muitas vezes não tivemos. E eu tenho certeza que o carinho de vocês por essa cidade, que vocês estão aqui subindo nessa tribuna, tido como cidadão magense, que muitos anos deu de vida para vocês, que toda vez que vocês passarem aqui, vim, convido também vossas excelências, quando tiverem tempo, passar o dia na cidade que a gente tem, de comer o nosso peixe, de prestigiar a nossa cidade, falando por Magé, que vocês também hoje são cidadãos magenses. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês com essa nossa cidade tão querida e tão bela. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlinho. Retornando à mesa, o presidente desta casa. Eu quero também, nesse momento, é claro, convidar o chefe do executivo, o prefeito Nestor Vidal de Moraes Neto, para o uso da palavra. Boa noite a todos. Queria saudar os cidadãos magenses, presidente da Câmara Municipal, os vereadores presentes, meus novos conterrâneos magenses, que foram agraciados com esse título que Deus brindou-me como nascimento, que eu tenho muito orgulho de ser um cidadão magense. Tenho certeza que agora, nesse exato momento, vai despertar nos senhores essa força nata do cidadão de Magé, que supera todas as adversidades, que tem quase como um marco de superação o Garrincha, que foi um ser praticamente aleijado e se tornou o maior atleta do futebol na história do mundo do futebol. O anjo das pernas tortas, que muito nos orgulha. Quando se fala que nunca se fez nada pelo Garrincha, a gente tem que acreditar muito da responsabilidade por conta da onde ele serviu mais. A seleção brasileira, o Botafogo e muitas pessoas ganharam muito dinheiro com o Garrincha, que até hoje não teve ainda a visibilidade de homenagear essa pessoa que deu tudo para eles e que ainda não fizeram. Nós temos um compromisso com esse legislativo agora, de forma muito contundente, de reparar esse grande mal que foi feito, essa injustiça que é feita com esse nosso conterrâneo, que é o Mané Garrincha, que é um exemplo de superação do ser humano. Magé tem uma história muito bonita e os senhores estando aqui hoje nessa casa orgulham muita gente. É um momento quase que histórico para a gente. Nós vamos dizer que nós temos magense em Brasília e nas casas de justiça. Magé hoje, homenageando os senhores, dando esse título, certamente a Câmara dá um significado muito importante ao povo de Magé, que é mostrar o caminho que ela quer seguir. É um caminho que fez Magé sofrer muito. O caminho da política fez Magé ser colocado de lado dos investimentos, fizeram Magé ficar fora dos empregos que já não eram, no passado não eram problemas para Magé, mas que por grandes equívocos políticos, todas as pessoas que vinham investir em Magé, não viam em Magé o que o Barão de Mauá viu quando colocou a primeira ferrovia no solo magense, como Teresópolis surgiu praticamente numa ferrovia que saiu aqui do Porto de Piedade, em que lá atrás o padre Anchieta também quis ver esse Magé, que o povo de Magé tanto se orgulha de ser. Eu tenho absoluta convicção que hoje Magé, nasceu em Magé, 3 grandes defensores desses princípios nossos, da recuperação desse município que é uma história. Eu tenho certeza
certeza, estava falando com o Carlinhos da ambulância, que hoje é um momento em que o tempo passa muito rápido. Mas lá na frente, Carlinhos, daqui a alguns anos, nós não vamos esquecer desse momento significativo. Quiçá que hoje seja uma mudança importante na história do nosso município. E eu estou à disposição e penso que nós aqui temos que trabalhar, porque a responsabilidade nossa cresceu muito. Porque nós ganhamos 3 novos filhos que estarão vendo o desempenho do município de Magé, e nós não podemos decepcioná-los. Então agradeço muito a vida dos senhores aqui, e Magé está muito orgulhoso de tê-los como cidadão magense. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Sábias palavras. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos que ficassem de pé para a execução